Eu estou aqui com o meu nobre colega Jeanzão. Fala, pessoal. E hoje a gente está entrevistando um gigante aí do emagrecimento, doutorando, ou melhor dizendo, se graduou na UFSC em 2009. E aí, pessoal, obrigado pelo convite de estar aqui participando. Já acompanha aí o programa, já vi que o Dani já conversou com vocês, alguns colegas, e agradecer aí pelo convite. Já começando aqui, a gente conversou previamente, eu gostei muito da sua história quando você esteve lá no Norte. Né? Eu já morei lá no Norte, então assim, realmente a parte da... Vamos começar pela parte da humanização, para a galera conhecer o profissional Rivas antes de vir para a medicina do esporte. O Rivas médico, né? Aquele médico da família que cuida da comunidade. Então, conta aí um breve relato para nós. Como é que foi essa passagem pelo Norte? Então, recém-formado e em situação econômica de um recém-formado, sabe como é que é? E estava indo com o professor para 3 de maio, a gente ia fazer acompanhar umas cirurgias já nos finalmente, contando a hora do CRM, né? E um colega tinha vindo do Norte. E durante a ida para lá, ele falou, olha, para lá é muito bom, não sei o quê, é ótimo, o salário é muito bom, melhor do que aqui. Eu falei, opa, salário? Estava ali, eu trabalhava na época em frente à farmácia no hospital regional. Ali eu trabalhava, ficava o dia inteiro fazendo o meu estágio e à noite trabalhava na farmácia, fazia o plantão noturno. Eu entrava às 8h30 da manhã, eu entrava às 8h30 da noite e ficava ali até às 6 horas da manhã. Farmácia do Ender, em frente ao hospital regional. Um abraço para o Ender se estiver escutando. Ali trabalhei alguns anos com ele. E moral da história, foi para lá, lia melhor, tal, conversa para cá, telefone para lá. Fui para lá em Manaus, capital do Amazonas. E ali passei muito tempo entre Manaus, Barreirinha, Uarini. Aí trabalhei por toda aquela região. Ali, como o Jean falou, eu aprendi muita parte da humanização da medicina. Eu via necessidade de um médico. Qual que é a diferença que um médico faz numa comunidade que só depende de um único médico? Ali eu sempre digo, ali com o estetoscópio e o conhecimento que eu tinha, a gente exerceu a medicina na sua arte da medicina. A gente atendeu desde uma micose, desde um parto, ou desde apenas uma palavra de conforto ali para uma família que tinha perdido um ente querido. E ali fui para passar, a princípio, 6 meses e no final gostei tanto dessa parte que eu fiquei 4 anos. E depois desses 4 anos retornei aqui para Santa Catarina. É legal, assim, porque quem morou no Norte sabe das dificuldades, né? Eu achava muito quando eu andava 6 horas de lancha para chegar até uma mineração que eu atendia, né? Eu fico imaginando, tu já falou aqui que andava 36 horas. Tipo, poxa, é surreal, né? 36 horas dentro de uma lancha. Isso, são 36 horas. Lá, na verdade, não é lancha, são barcos. Barco, a gente vai com a comunidade. E eu trabalhei numa cidade chamada Barreirinha, e ali davam 36 horas. Eram dias dentro de um barco enorme, em redes, a gente dormia na rede e ia lá. Então, você imagina ali que você está 36 horas dentro da floresta amazônica, uma comunidade ali de 4, 5, 6 mil pessoas, sendo que você é o único médico da cidade. Então você já imagina que já na viagem você já é pessoa, quem é você? Você é de onde? E ali tenho boas histórias e recordações maravilhosas. Nunca esqueço de onde eu vim, não vou esquecer nunca dessa minha passagem por lá, porque para mim foi muito engrandecedor na minha carreira como médico. Perfeito. E é legal a gente abordar essa questão que a gente fala só do Rivas emagrecimento, mas tem uma história, tem um contexto. E ainda nessa história, a gente prega muito dentro da Liga de Medicina do Esporte, eu como futuro médico aí, que estou quase ali, o Jeanzão também, de que o médico ele tem que viver o que ele prega, uma questão de coerência. E aí a gente queria que tu contasse um pouquinho a tua história, não só como médico na questão de emagrecimento, mas como paciente, vamos assim dizer. Claro. Eu vou pedir até pro seu Dionísio colocar o antes e depois nesse momento. Perfeito. Que aí a galera vai entender bem o que a gente tá falando. Qual foi a pergunta do Arno, né? Qual que é o processo que você passou para atingir os resultados que você atingiu, né? Com mais de 40 anos e tá em forma, tá no shape, né? 45 anos, quase meio século de vida, né? 40 quilos perdidos, não foi uma coisa assim? 40 quilos, 40 e poucos quilos, bastante quilos. Eu acho que essa é a história que a galera quer escutar. Conta um pouquinho. Pois é, gente, eu venho de uma família de obesos mórbidos, uma família que sofre de obesidade. A obesidade é uma doença, a gente tem que entender, a obesidade é uma doença crônica, né? Que ela tem tratamento, mas a cura dela
Até hoje eu não vim inventar. E olha que eu vivo obesidade o dia inteiro. Então venho de uma família de obesos, então nasci em meio da obesidade. Adolescente obeso, juventude obesa, faculdade de medicina obeso. E é uma questão que só quem sofre de obesidade sabe das limitações que a doença traz. Eu estou dizendo obesidade, não estou dizendo sobrepeso. Tem pessoas que acham que estão com excesso de peso, na verdade é um sobrepeso. Estou falando de obesidade e doença. No meu caso, era obesidade grau 3, obesidade mórbida. Considerável. Isso, meu índice de massa corporal ali era acima de 40. E a luta, o processo que eu vivi, eu vivo atualmente, é aquela questão que começa desde a reeducação alimentar, o exercício físico, a mudança de mindset, tem que virar a chavinha ali dentro. Tratar a obesidade é virar uma chave interna. Como é que vira essa chave? Cada um tem que descobrir. Não tem receita de bolo para isso. Medicação, né? Uma coisa que o pessoal tem que entender. Para tratar a obesidade doença, muitas vezes passa por um tratamento medicamentoso. Não é só fazer dieta e exercício. Que dieta e exercício eu fiz inúmeras vezes. Né? Fui em inúmeros médicos na minha juventude que eu recebi um plano de comer de dieta e eu tenho que comer menos. E como é que você faz o obeso comer menos? Com um apetite maior do que uma pessoa não obesa. Com uma facilidade maior de guardar gordura do que um não obeso. É muito complicado. Então, assim, como é que foi meu processo? Meu processo foi iniciado quando eu estava no fundo do poço, que a maioria se inicia desse jeito, quando você está no fundo do poço, lá no fundo do fundo, aí que você vai pedir ajuda. Sabe para quem? Para você mesmo. Falou em obesidade, a única pessoa que vai ajudar são vocês mesmos. Não tem receita, não tem médico, não tem isso. Primeiro a pessoa tem que querer emagrecer. E daí se inicia todo um processo. No início, foi mudança de hábito alimentar, parei de comer, cortei o álcool zero. Se colocar a minha foto, ele está com uma latinha de cerveja na mão de 140 quilos, 130 quilos. Foi cortando o álcool, foi melhorando a alimentação, foi fazendo exercício, foi procurando terapias. Na época, 20 anos atrás, 15 anos atrás, sibutramina, desobese, anfepramona, eu posso listar todas as medicações que eu fiz ao longo do tempo, faço até hoje, né? Porque o obeso ele é tratado, eu sou um obeso tratado, existe obeso tratado. Obeso curado, aí tem que fazer um outro podcast para isso. Né? Quem tem obesidade tratada, obesidade curada é diferente. Quem tem obesidade sabe disso. Né? A gente vê paciente bariátrico que opera e reganha o peso. O que aconteceu? É uma maioria, né? A gente vê um número aí avassalador. Eu não lembro agora de cabeça, mas o pessoal faz cirurgia e volta, justamente por causa disso. Justamente porque não trata, não vira chave, né? Além de não virar chave, Jean, é que esse paciente ele é mais predisposto a guardar gordura. Esse paciente tem um apetite maior, ele tem um delay entre comer e sentir satisfeito. Na cabeça dele, ele está comendo e ainda não ficou satisfeito. Só que aquela quantidade de energia vai ficar acumulada e ele vai voltar a ganhar gordura. E outra coisa, gente, a gordura não morre. Então o paciente obeso, ele diminui o número de células de gordura que ele tem. Só que aquela célula não some. Você não mata a célula de gordura. O núcleo dela continua vivo o resto da eternidade. Basta você voltar a comer e ela volta a crescer. E para ganhar gordura é muito fácil. Né? É ou não é? Para reproduzir gordura, diferente da lipólise. Né? Essa neoformação de gordura é muito fácil. Para a gente estocar gordura é muito fácil. Nós, seres humanos, fomos programados para estocar gordura. Né? Se a gente for pensar lá nos primórdios, quando a gente matava lá um elefantezinho, um mamute, e comíamos, a gente comia aquilo e ia comer daqui a 2 semanas e ele ia matar outro boizinho para comer. Exato. Outro elefantezinho, não sei, mamute, um mamute para comer. E naquela época, quem sobreviveu mais? Aquele cara que estocava mais gordura. Perfeito. E aquele cara que não estocava tanta gordura é aqueles que mais morreram. Mas eles também deixaram uma prole, uma descendência. A minha descendência é daquele que estoca a gordura com facilidade. Como tem aquele cara amigo de vocês e aquela mulher amiga de vocês, que é o famoso come, come, come e não engorda. Ele come mais que você, não faz exercício nenhum e é magro, e é magra. Como é que se explica isso? É genética, gente. É genética. Claro, obesidade está ligada a fatores ambientais, está ligada à questão de ansiedade, como a gente está conversando, a questão de compulsão. A gente vive num ambiente estressante, tem N fatores. Questões hormonais, a gente pode falar 1000 coisas. Mas tem um fundo genético, não tem jeito. E a sua rotina hoje de treino? Como é que você... O que você treina hoje? O que você gosta de treinar? Seus hobbies? Como é que é a rotina de treino? Gente, depois que eu fui mudando, virando a chave, o exercício passou a fazer parte da minha vida e passou a ser a medicação mais importante que eu tomo. Chama-se exercício físico todo santo dia. Pratico exercício físico no mínimo de 5 a 6 vezes por semana. E não por uma obrigação. Eu passei a ter prazer no exercício. Uma coisa que se diz, eu não faço
em parte obrigação, que eu sei que tem que fazer, mas assim, tenho prazer. O exercício que eu mais vejo eficaz para o emagrecimento, para mim, e prescrevo e recomendo aos pacientes, é a musculação. E falando cientificamente, a musculação queima mais gordura que o exercício aeróbico. A gente não precisa de debater sobre isso, que isso é fato científico, né? A gente ganha mais músculo, aumenta o metabolismo, consequentemente eu vou queimar mais gordura se eu fizer um exercício aeróbico. Aeróbico é ruim? Não. Qual que é a combinação perfeita? Musculação e aeróbico. Faz os dois. Não temos dúvida. Mas o que emagrece mais? Musculação e aeróbico ou dieta? Dieta. Não tem que ter dúvida. O déficit calórico. Não adianta o cara compensar. viver na academia e comer enlouquecidamente. E é legal tu ter comentado ali a questão da musculação, que você gosta, e também atrelar aquela questão que tu mencionou das mudanças gradativas de hábitos e como é importante o ambiente, tu ir modificando o ambiente um pouquinho, Por isso que a gente até fala muitas vezes para procurar um local que tu ande com pessoas que têm o mesmo objetivo. Por exemplo, academia de musculação seria uma. Exatamente. O Arnold falou uma coisa que é assim, a gente é a média de quem a gente convive, gente, não tem jeito. Você está querendo emagrecer, você está no ambiente onde a galera não está pensando nisso. E ninguém é obrigado a querer emagrecer, ninguém é obrigado a querer perder gordura, às vezes por não necessidade de perder gordura. Mas é um ambiente que não estão se alimentando bem, é um ambiente de fast food, é um ambiente de noites mal dormidas, é um ambiente que você está inserido, por mais que você queira, a gente sabe hoje, se você tem um amigo obeso, você tem 142% de se tornar obeso ao longo de 5 anos. Olha que interessante. Olha que interessante, então imagina um casado, homem ou mulher, aí começa a engordar, daqui a pouco outro engorda também. Ó, que interessante, por quê? Hábito, ambiente, a gente é a média que a gente convive. O Arno falou muito bem, aí você vai numa academia, olha que ambiente bom. São pessoas que, no mínimo, gostam do exercício físico. No mínimo, a pessoa está ali e gosta. Ou se ela não gosta, ela sabe que precisa do exercício físico. Então já está no ambiente certo. Ou um box de crossfit, ou qualquer coisa ali que você queira. É interessante a influência tanto negativamente, como a questão da obesidade, que tu mencionou até o dado ali de 140%, como positivamente. Se tu anda com pessoas, tu também vai ser impactado. O inverso também é verdadeiro. A recíproca é verdadeiro. Perfeito. E ainda naquela questão ali dos fármacos ali, que eu achei interessante, a gente pode dizer, doutor, que alguns pacientes somente exercício físico e alimentação não é suficiente. A gente pode dizer isso? Em alguns casos? Pode, com certeza absoluta. Somente exercício e alimentação às vezes não é suficiente para determinados pacientes, né? Dependendo da individualidade de cada um, dependendo da idade, depende de alguma limitação que o paciente tenha, só a dieta e o exercício, eles podem e vão ser positivos na vida desse paciente, mas eles podem não gerar a perda de peso suficiente que essa pessoa precisa para estar saudável. Entendeu? Agora, a dieta e o exercício fazem parte da manutenção do peso perdido. Agora, ele pode perder peso pelo meio que for. Se ele não continuar fazendo alimentação e um exercício físico, vai ser muito difícil ele manter o peso perdido. Essa é a relação entre... E ainda nessa linha, então, vamos puxar um pouco, já que a gente está entrando nesses meandros técnicos, que drogas farmacológicas a gente tem hoje no Brasil, ou acesso para o tratamento de obesidade com eficácia comprovada na literatura científica? Meu Deus. Aqui posso até melhorar? Melhora, por favor. Então vamos lá, até para simplificar, né? Pega a que você conhece mais usada e a que tem mais de moderno hoje. Isso. Porque está evoluindo muito a medicina. Está evoluindo muito. Nos últimos 10, 15 anos, gente, a gente tem uma grande evolução na parte de obesidade, em tratamentos de obesidade. Até então a gente tinha disponível medicações, por exemplo, as mais conhecidas aí para a atualidade, por exemplo, a sibutramina, que é uma medicação ainda aprovada no Brasil para tratamento de obesidade. Só que a medicação, com estudos clínicos, ela gera uma quantidade, um percentual de peso perdido. Sibutramina deve estar gerando em torno de 6%, não sei exatamente quanto, 6, 7, 8%. Você vê que é uma quantidade interessante. Para a medicação ser aprovada, ela tem que gerar mais de 5% de perda de peso. Ou seja, se o indivíduo perde 5% do peso, ele vai estar mais saudável, vai ter um benefício para a saúde. Então, toda medicação que tem hoje disponível e aprovada pelos órgãos reguladores, ela tem que gerar mais de 5% de perda de peso. No caso, eu vou dar o exemplo da sibutramina. Então, a gente tem, desde a época da sibutramina, começaram a ser essas canetas do emagrecimento. Então, essas medicações, elas agem
diferente dessas outras linhas, sibutraminas, anfepramonas, bupropiano com naltrexona e N combinações, elas agem a nível da nossa saciedade. As outras medicações agiam e agem no nosso sistema nervoso central. Não que não sejam indicadas, mas a gente tem medicações mais efetivas. A mais conhecida atualmente é a semaglutida, que o princípio ativo do Ozempic ou Wegovy são os nomes comerciais aprovados no Brasil. A semaglutida é um análogo, é um imitador de um hormônio gastrointestinal, que ela age dando um pouco mais de saciedade ao indivíduo. Ela lentifica um pouco o trânsito gastrointestinal e trabalha no açúcar e na insulina. Então imagina um indivíduo que toma medicação, ele vai comer menos. E para se perder peso, qual que é o básico? Restrição calórica, ou seja, o indivíduo tem que diminuir a quantidade de caloria que ele come. Exato. Ainda a gente não inventaram nada que seja diferente para o indivíduo emagrecer, diminuir a quantidade de caloria que ele come. Claro, o tipo de caloria importa demais, mas ele tem que diminuir a quantidade de caloria que ele come. Então, falando das medicações, a gente tem no Brasil a semaglutida, que está aprovada, que é o Wegovy, atualmente já disponível nas farmácias Santa Catarina faz 3 semanas. Temos o Ozempic, que também era aprovado pela substância semaglutida, em bula. Temos o Mounjaro, que é a tirzepatida, aprovada desde setembro do ano passado, infelizmente ainda não disponíveis nas farmácias por uma questão da demanda do mercado, não chega para a gente a medicação. E temos uma medicação também que brevemente vai ser aprovada nos Estados Unidos pelo FDA, a Retratutide, né? Que é uma outra medicação que está vindo. O que muda? O semaglutida, o Wegovy e o Ozempic, ele é um único agonista. O Mounjaro é um duplo agonista e a Retratutide, que vai ser aprovada, acredito, esse mês ainda pelo FDA, é um triplo agonista. Ou seja, cada vez mais a gente está tendo maior quantidade de efetividade nas medicações. O Ozempic deve estar gerando ali uns 13%, até 16%, depende do estudo que você lê. O Mounjaro, que é a tirzepatida, gera ali entre 20%, 22%, 24%, dependendo do estudo. E a Retratutide promete ali entre 30% e poucos por cento. Batendo de frente ali, pau a pau, com cirurgia bariátrica, né? Já começam a ser medicações que batem bem próximo aí à cirurgia bariátrica, com certeza. E é importante a gente até esclarecer aqui para o público que a gente quer mostrar que existem bastante arma terapêutica para tratar a obesidade. Porém, pessoal, não façam uso dessas medicações que a gente está citando aqui sem acompanhamento médico, porque elas têm efeitos adversos. E é nisso ainda, inclusive, eu quero fazer uma pergunta. Eu acredito que o doutor tenha visto. Teve a irmã daquela, acredito que seja modelo, Kate Moss. Que ela fez abuso de semaglutida. Sim. Foi agora, né? Foi recente, exato. E aí a gente, já aproveitando isso, para você falar também dos riscos dessa medicação, os riscos com acompanhamento e imagina sem acompanhamento. E como a gente estava conversando antes de começar, né? Os médicos que estão aí nos postos, os médicos que não são especialistas da área, saber indicar, né? Qual o médico, mas eu vou deixar para te falar. A gente enfrenta esse problema ainda dentro da nossa classe médica, de um pouco de ainda preconceito com a questão do emagrecimento. Um paciente obeso hoje, por exemplo, ele chega numa farmácia para comprar uma medicação, pelo menos chegava um tempo atrás, hoje melhorou, e a pessoa que quer vender já olhar para ele e falar, danadinho, quer emagrecer, como se ele tratar a doença dele fosse proibido, né? Chega às vezes num pronto atendimento, você vai em um atendimento, a pessoa chega lá, 130 quilos, 1,70 m de altura, ou seja, um obeso grau 2. Ele sai de lá com a prescrição, de repente, pelo que ele acudiu, uma dor de garganta, alguma coisa, mas ele não sai com a indicação de procurar um atendimento para o emagrecimento dele. O médico detecta, está com pressão alta, está com pressão alta, aqui, remédio de dor de garganta, está com pressão alta, procura um cardiologista, procura, mas não sai com uma indicação para procurar um endócrino, um médico do esporte, um nutrólogo, que é quem vai poder auxiliar ele nesse processo de medicações, de exercício físico, né, de orientações corretas para ele. E o que acontece? Acontece a automedicação. A partir do momento que o paciente não tem, né, e hoje a informação chega na internet toda hora, o paciente quer emagrecer, está com problema. O que eu faço? Eu vou pegar a receita da amiga. Aí a amiga foi lá e perdeu 10, 15 quilos. Erroneamente ela acha que é só pela medicação. Ela acha que a amiga, se só tomar medicação, emagrece. Ela esquece que a amiga faz exercício, faz dieta. Ela pega a receita e toma a mesma dose. O que aconteceu com a irmã da modelo, que chegou a ter uma overdose de semaglutida. Eu cheguei a ler a reportagem, ela perdeu 15 quilos, acho que em 3 semanas.
Nossa, muita coisa. Vocês estão entendendo? Se eu não me engano o dado, mas assim, imagina a quantidade de peso nesse curto espaço de tempo, imagina a dose que essa mulher usou. Só que essa dose para ela causou uma overdose e para outra era uma dose correta. Correto. Então a gente não pode generalizar a receita, não é protocolo, não é receita de bolo, gente, né? Esse dia eu gravei um vídeo no Instagram e falei, gente, para de copiar a receita da amiga. Fora do Brasil, essa medicação só é vendida com receita médica. Só vendida através de uma receita médica, receituário médico, com retenção de receita em farmácia. Voltei da Flórida agora há pouco, só com medicação, só com receita. Você não sai da medicação sem receita. Aqui no Brasil você chega na farmácia e compra sem nenhum tipo de receita. É um problema da Anvisa, a legislação é um problema nosso, mas tem todo o perigo da automedicação. Toda medicação é passível de efeito colateral, mesmo com acompanhamento médico. Perfeito. O Arno acabou de falar. Só que imagina você começar a tomar medicação que você não fez nenhum tipo de exame, não sabe se você tem contraindicação para usar o remédio o fármaco. e está tomando, entendeu? E como é que você vai parar de tomar o remédio? E será que ela vai parar? Será que ela não vai parar? Como é que ela faz? Ela toma o remédio, perde 10, para, 3 semanas depois ganhou 15. A necessidade de procurar um especialista, né? Ela pode ter um hipotireoidismo, né? Pode ter uma pancreatite ali, bater no hospital, como no começo a gente escutou muito falar do Ozempic de pacientes que com pancreatite, porque fazia uso sem acompanhamento, tinham pedras no rim, pedra na vesícula, já tinha um início de pancreatite, bateram em UTI também. Perfeito. E aí vem a mídia sensacionalista, Ozempic, a mulher tomou e está no hospital internado na UTI. Olha que desserviço, uma mulher que fez por conta própria, é aquela pessoa que está fazendo acompanhamento com o médico, com medo de tomar o remédio. Perfeito. E o remédio é bom. O problema é o mau uso. Então a gente pode dizer que, falando de emagrecimento e dessas medicações, não é o protocolo, é a individualidade. Tanto é que o aumento progressivo de dose preconizado é individualizado para cada pessoa. Eu tenho pacientes meus que perderam 16, 20% de peso com metade da dose preconizada pelo fabricante para emagrecimento. Por quê? Porque a medicação ajudou, mas a maior parte foi do paciente que fez exercício e aderiu a um plano alimentar. E o que a gente prega aqui, né? Falar para todo mundo, o que a gente prega é justamente isso, é uma mudança de estilo de vida. Exato. É o MEV. Saber indicar o MEV ideal e a pessoa mudar a cabeça, ela entender que ela tem que fazer exercício físico. Né? Não vou dizer todos os dias, porque às vezes a pessoa começa pelo menos 3 vezes por semana, treinar lá acima de 150 minutos por semana, Exato. fazer uma boa alimentação. E aí, se ela não estiver atingindo esses resultados, procurar um médico, procurar um especialista, entender qual que vai atender ela melhor naquela situação. E no caso dos obesos, justamente, tem uma infinidade de medicamentos E tratamentos. que vai auxiliar ele. Isso. Gente, obesidade é uma doença crônica, tem que ser tratada. Mensagem é clara e é essa. Temos mudança de estilo de vida, alimentação, vários tipos de exercício, medicações, cirurgias, entendeu? Isso tudo tem que ser posto na mesa do paciente, que existem essas formas de tratamento. Só que se o médico não explicar isso para o paciente não tem obrigação de saber. Ele não fez medicina, ele tem obrigação de saber isso. Ele tem obrigação de saber sobre medicações, sobre cirurgias, sobre procedimentos. Quem tem obrigação de passar isso para ele? Você, você e eu, nós médicos. E eu não preciso trabalhar com a medicação de obesidade para prescrever, eu não sou obrigado a prescrever, mas eu tenho que saber indicar para quem encaminhar que saiba trabalhar com isso, para que o paciente tenha um ótimo atendimento. Porque senão isso é preconceito. Isso é preconceito com o obeso. Isso é um preconceito. É uma forma de preconceito de quem? Do médico, de nós médicos, da classe médica, que não sabe abordar, que não sabe acolher. Você sai do consultório, você está comendo muito, tem que emagrecer. Cara, que tipo de abordagem é essa? Você tem que emagrecer? Ok, eu tenho que emagrecer, que lindo, eu saio do consultório, tenho que emagrecer. Não sei nem o que é um carboidrato, uma proteína, não sei nada. Eu tenho que emagrecer, sair do consultório, o médico falou que eu tenho que emagrecer. Que lindo. Que desserviço que ele está fazendo para esse indivíduo. Quem que eu tenho que procurar? Uma nutricionista? Vou no consultório de nutricionista. O que eu tenho que fazer? Só que você tem que ter um encaminhamentozinho, procura um nutricionista, para o paciente saber que isso é necessário. Às vezes um psiquiatra. Muitas vezes o psiquiatra, exatamente. Nós temos alguns colegas já que formaram na Unisul que estão atuando justamente nesse... O Arno gosta muito disso, né? A gente fala que é a parte do viés psiquiatria do esporte, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar ou tem alguma ansiedade que dispara e o gatilho dela é comer. Exatamente. E aí, se você trata isso também, então sim, voltamos ao assunto de ser mesmo tratamento individualizado. Individualizado. Gente, as medicações, a gente falou agora das canetas, muitas vezes você não tem indicação de usar elas. Muitas vezes o caso da tua obesidade é compulsão alimentar
E de nada vai adiantar aquela medicação. Ela não vai tratar a causa. E as pessoas vão tomar, ela até vai emagrecer, mas não vai resolver o problema. Ela vai continuar compulsiva, comendo um pouquinho mais satisfeito com um pouquinho menos. Não vai resolver. Perfeito. Quando ela parar de tomar caneta, ela vai reengordar tudo de novo. Se tem um diagnóstico bem feito, ela vai ser medicada, vai continuar medicada e vai ter um peso saudável. Vai ter qualidade de vida, gente. Eu pesei 126 quilos, quase 130 quilos. Olha a minha estatura. Era obeso mórbido. Eu não tinha qualidade de vida. Com 45 anos eu tenho mais qualidade de vida que eu tinha 30. Eu tenho muito mais qualidade. Hoje eu sou uma pessoa que eu brinco, sou livre. O Jean perguntou minha rotina. De manhã eu tomo banho gelado, pulo na piscina, eu desço lá embaixo, faço barra, faço abdominal, subo pra academia, malho e venho trabalhar. 8 meses da manhã eu tô aqui trabalhando, acordo 6 horas da manhã. Saio do trabalho às vezes, vou levar um pequeno jiu-jitsu. Quando eu não vou na casa do parceiro, a gente faz um aeróbico na casa. Final de semana eu vou lá, vou surfar, vou andar de bicicleta. Não estou podendo andar de bicicleta porque eu estou com uma hérnia que o Marcelo, o Gustavo vai operar. E se não estaria pedalando. Hoje eu me sinto livre. Hoje eu sou muito mais ativo fisicamente do que quando eu tinha 30 anos, sem dúvida nenhuma. E é o que a gente quer, né? O que a gente quer para nós, o que a gente quer para todo mundo que está nos assistindo é isso. É a pessoa ser feliz. A pessoa ser feliz. E esse processo a gente está aqui para ajudar. Os médicos, a gente quer realmente ajudar as pessoas para eles atingirem os objetivos dela de felicidade, né? E aí tem os meios, os caminhos. O esporte faz muito bem. Seja um esporte, né, hipertrofia, que a gente sabe que é o melhor exercício para o emagrecimento, como o doutor falou. Mas se a pessoa quer fazer um aeróbico para se divertir, uma bike, surfar... Surfar, assim, ó, musculação, eu digo que é o mal necessário. Eu não gosto de musculação. Fala, cara, você gosta de tomar remédio? Não, então tá. O remédio vai ter que tomar e vai ter que fazer musculação. Acabou, não tem negociação. Ninguém é mais criança. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Pô, você está com 50 anos, não tem massa muscular. Como é que você vai adquirir massa muscular? Caminhando? Não vai. Correndo? Muito menos. Você vai ter que puxar ferro. Você vai ter que fazer força. Você vai ter que ter um treinamento resistido. Então, assim, a musculação, eu brinco, é um mal necessário, né? Quem tem mais massa muscular tem menos chance de morrer. Sim. Você leu o estudo 1,5 milhão de pessoas, era um estudo de 2007, é um estudo da Suécia, de 2007 a 2012, ou 2012, publicado em 2017. Analisaram 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão. É muita gente. É muita gente. Um N bem grande. Um N gigantesco. O que eles descobriram? Que os que tinham maior massa muscular, e eu não estou falando de bodybuild, do músculo, a quantidade de músculo, tinha menos risco de morte. Né, gente? A gente está falando de saúde, da pessoa ficar funcional, né? Dela chegar com 60 anos e levantar, e caminhar, e se ela quiser pegar um neto no colo, ela conseguir, né? Você com 70 anos, poder ter autonomia, a senhorinha de 70 anos de pegar e ir no mercado carregar uma sacola pesada, e subir a escada ainda, não precisar de elevador. Isso é o que a gente almeja, isso é que eu almejo de comércio de esporte. Quando eu meus pacientes aqui, eu quero que eles sejam funcionais ao longo da vida. E é interessante que todos os programas que a gente tanto participou quanto todos falam, a gente quer que você ganhe músculo, não só para ficar bonito, mas é que você cumpra minimamente as funções, como carregar uma sacola, pegar o netinho, qualidade de vida, né? É isso que a gente está defendendo. E eu também gostei de uma fala ali do doutor que é importante fazer o devido diagnóstico para tratar a doença, porque às vezes aquele fármaco não vai fazer ação. Então vou fazer uma frase, entre aspas, polêmica e você comenta. Eu posso dizer então que não é para todo mundo, que é o Ozempic, semaglutida. Talvez ele nem se beneficie dessa medicação, apesar de ter obesidade. Faz sentido? Faz sentido total. Você tem que dar um diagnóstico correto como a medicina. Né? Quando você tem um diagnóstico, a gente tem a pedra angular da medicina é o diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico correto, aí você tem o tratamento correto. Então, se o diagnóstico não é correto, o tratamento, infelizmente, não vai ser o 100% efetivo. Então, se a gente tem um diagnóstico de uma obesidade, sobrepeso por N causas, tem que tratar a causa. Por exemplo, a síndrome MOSH, que é o obeso com baixa produção de hormônio. É aquele cara de 30, 35 anos que vem com uma testosterona baixa no consultório. E ele vem achando que vai tomar testosterona e vai resolver a vida dele. E muitas vezes fica para ele falar, teu testículo produz testosterona, só que ela está virando estradiol por causa da tua gordura. Então você tem que entender que tem que perder peso. Entendeu? Aí quando ele entende, você mostra ali as fotos, e ele começa a perder ali 10 quilos, e o hormônio dele sai de 400 para 550, ele fala, pô, é verdade. Entendeu? É a famosa obesidade, é a baixa testosterona da obesidade, que é funcional, né? Então, assim, o diagnóstico tem que ser bem dado.
para um obeso, para qualquer pessoa, né, tem que ter o mínimo de quê? Uma alimentação correta, falando no contexto de obesidade e saúde, é alimentação, e não é, né, se puder uma nutricionista seria, mas é uma dieta, eu sempre brinco, quem me conhece, me acompanha, é comida de verdade, gente, é facilitar a vida, a gente complica muitas coisas, que a dieta, que vem aqui comigo a dieta paleolítica, não sei o que, de cetogênica, eu falo, cara, delete essa tua cabeça, vai dar errado, você vai fazer quanto tempo esse negócio de paleolítico? Eu vou comer só carne, tá, vou comer carne quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Tu não vai encher os pacovados de comer carne, só carne? Você não vai comer um pãozinho? Que vida é essa, né? Então, devia ter nascido leãozinho, entendeu? É a coisa que você melhor faça adesão, entendeu? O jejum intermitente eu pratico, porque eu gosto. Vem para cima, tem que praticar jejum? Eu falo, cara, não. Tem que praticar um plano que você consiga aderir. Para ter qualidade de vida, para ter saúde, tem que ser uma coisa que a gente consiga manter com equilíbrio. Pô, final de semana eu quero comer uma pizza com a minha família. Tu não vai poder? Claro. Tem que comer, gente. Você vai na casa da tua avó, tá lá com 100 anos, quase morrendo, te dá um negócio. Não vou comer, pô. Eu tô na minha dieta, você tô... Vai no dia e treina, puxa o ferro. Eu sou desse pensamento. Quem vem aqui comigo sabe. Sou o cara do básico, bem feito. Agora, assim, toma água. Quantos de água você toma por dia? Posso falar a verdade? Pode. Tomo bastante. Em 5 a 6 litros. 5 a 6 litros, assim. Mas não é a regra. Não é a regra, não é a regra geral. disso. E pesa quantos quilos? 96. 9, né? Então, assim, tá até um golinho a mais ali de água. Mas assim, gente, começar pelo básico, é começar a tomar água. Muitas vezes, às vezes a pessoa não consegue tomar água, a pessoa vem aqui cheia de plano, quero fazer isso, tomar água. Fala, cara, como é que tá a tua aguinha? Não toma. Você vai ficar tomando 1,5 litro de água por dia. Como é que um cristão desse vai querer emagrecer? Eu te falo, eu tô no internato hoje, eu faço orientação da água pelo menos umas 6 vezes por dia. Olha que para maravilha. pacientes, dentro do consultório do internato. A galera não toma água, aí tem infecção recorrente, tem outros problemas dor de associados, cabeça, cansaço. Eu tenho enxaqueca. Isso. Às vezes não enxaqueca, às vezes ela não toma água. E aí eu sempre pergunto, quanto você toma de água? Eu tomo água. Não. Me quantifica. Vamos fazer um cálculozinho rápido aí aqui. Eu tomo... Aí eu pego uma garrafa, né? Eu tenho a garrafa do lado já, eu mostro. Você toma uma garrafa dessa? Eu tomo uma por dia. Aí a hora que eu falo, que dependendo de uma mulher, hoje a maioria das vezes mulheres, você tem que tomar 6 garrafas dessa, que dá 3 litros de água, pelo peso dela. Você percebe que arregala o olho. Assim, isso, né? E essa orientação tem que partir de nós médicos, porque isso tem um impacto em quem recebe essa informação. É diferente dele escutar do cara da banca de jornal, que não existe, mas da banca de jornal que tem que tomar água. Ou do tiozão que tem que tomar água. Agora que ele chega e fala, você tem que tomar água, a pessoa, opa, eu tenho que tomar água. Por isso que eu digo, a orientação correta tem que sair do consultório do médico, ou do consultório do plantão que você tiver. E vocês não podem deixar dessa orientação mesmo no plantão. Falar, essa pessoa tem que tomar água, tem que tentar dormir bem, né? Essa pessoa tem que ter o mínimo de mobilidade ao longo do dia. Mas eu sou totalmente sedentário, eu não faço, não tenho tempo. Eu falo, cara, você não pode ser sedentário. Sim. Senhora, a senhora não pode ser sedentária. Sedentarismo hoje não é mais opção. Mas eu trabalho em casa de família, não tenho tempo, trabalho muito, chego em casa à noite cansada. Sim, mas você não quer cuidar dos seus filhos? Você vai ter que estar saudável. Então você vai ter que se mexer, entendeu? Sedentarismo hoje não é opção mais. Digo que sedentarismo já deixou de ser opção. Não, mas eu não gosto de exercício. Questão de gostar ou não gostar, é questão que eu vou te prescrever. Você veio comigo, você vai receber uma prescrição, você vai fazer. Entendeu? Então, sou desse pensamento. Por enquanto, a pessoa, se ela tiver com 30 para 40, às vezes ela não está sentindo tanto. Não. Mas você pode ter certeza que a hora que entrar na terceira idade, aquela falta de músculo, ela vai sentir. Muito. Vai sentir para ir no banheiro, para fazer as coisas simples do dia a dia. E a gente não quer isso, né? Isso, a gente não quer isso, justamente. Hoje em dia tem uma política da Academia Americana de Medicina do Esporte, que eles estão querendo mudar as recomendações para o médico de base, ela chama o médico do seguro, que é o médico de base, seria o nosso equivalente ao médico do PSF. Para 500 indicações, a pessoa recebe uma indicação não só do exercício aeróbico, mas também do exercício de aumentar massa muscular. Olha que interessante. Aumentar massa muscular. Ele não vai falar qual exercício, ele olha, a senhora ou o senhor deve aumentar sua massa muscular. Olha que interessante. Para quem não conhece a terminologia, né, seria o nosso médico da família, o médico do postinho lá nos Estados Unidos. Então, assim, muito obrigado, doutor, pela informação. Reforçar aqui que o doutor Rafael Rivas é especialista em medicina do esporte, especialista também em diagnóstico por imagem. Geral. Então, assim, tem muita experiência e está com as portas abertas aí para receber todo mundo aí de São José e da Grande Florianópolis.
Aí uma frase motivacional aí pra gente encerrar. Uma frase motivacional, gente. Nada é impossível. O que parece impossível para as pessoas, o que você acha que é impossível, nada é impossível. Se você tiver paciência, determinação e força de vontade, não tem nada impossível nessa vida. Já pesei 130 quilos, hoje eu peso 80 e poucos quilos. E não só na parte de emagrecimento, é em tudo. Cheguei na cidade aqui com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Hoje eu tenho uma clínica com, direto e indiretamente, tem 40 pessoas trabalhando aqui. Né? Foi construída do zero. Né? Uma coisa que eu almejava, né? Mas não achava que era possível. E você vê que não tem nada que seja impossível. Basta essa pessoa ter paciência, né? Decência ética e fazer o que tem que ser feito. Consegue-se tudo. Muito na parte de emagrecimento, na parte pessoal, na parte financeira. Essa galera está começando nova aí na medicina, que está começando e tem muita vontade, corre demais e querer... Pressa não adianta de nada. A primeira coisa é empreender é cultivar a paciência na medicina, porque tudo vem. Eu escutei uma frase uma vez muito certa: quer ter um consultório cheio? Tem que ter bumbum, tem que ter bunda para sentar aqui e esperar. Como é que seu consultório vem cheio se ninguém te conhece? Você tem que estar lá sentadinho todo santo dia, para no dia que um paciente vier, tu atender ele da melhor forma possível. Para esse paciente, algum outro paciente. Não tem Instagram, internet, YouTube que vai trazer paciente. O que traz pacientes é um paciente recomendando para outro paciente. Essa é a melhor forma de recomendação. Eu acho que a regularidade, de fato, é o caminho. Aristóteles já dizia que a excelência não é um ato, e sim um hábito. E eu acho que o Jeanzão concorda comigo que esse programa foi muito bom. Tinha muito que acontecer no futuro um replay aí, sim. regado de muitas informações pertinentes. Porém, a gente tem um tempo definido e acompanhe o próximo programa. Pratique mais saúde.